Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai explorar um roteiro que, sério, parece até enredo de suspense histórico. Vamos examinar a fundo a antiga comunidade de Pérgamo. O que torna esse caso tão fascinante de uma perspectiva de sobrevivência de valores é um paradoxo gigantesco. Temos aqui um grupo que aguentou uma pressão externa absurda, sobreviveu a ameaças brutais, mas que, de um jeito quase invisível, começou a apodrecer e desmoronar por dentro. É aquele tipo de cenário que joga pela janela qualquer manual de defesa e traz lições importantíssimas sobre como as nossas bases mais sólidas podem ruir no mais absoluto silêncio. Bom, vamos mergulhar nisso de cabeça. Quando a gente olha para a história bíblica e analisa as crises daquela época, o contraste salta aos olhos. De um lado, a ameaça externa, pancada, perseguição violenta de frente. Do outro lado, a ameaça interna, a corrupção sutil dos valores. A história cansou de nos provar que esse veneno silencioso da corrupção interna é de fato muito mais letal que a espada de um inimigo declarado. Sabe por quê? Porque a perseguição geralmente une o grupo, cria uma casca grossa. Já a corrupção, essa divide, enfraquece e dissolve a comunidade de dentro para fora. E para entender exatamente como isso acontece, nosso estudo vai ser dividido nestes 6 passos rápidos: o paradoxo de Pérgamo, o trono de Satanás, a estratégia da sedução, o preço da tolerância, a resposta e a promessa, e, por fim, a igreja na atualidade. Então, começando logo pelo ponto número 1, o paradoxo de Pérgamo e o perigo sutil da assimilação. Aqui a gente esbarra no grande mistério central que precisamos desvendar hoje. Como eu comentei, essa é uma comunidade que impressionou todo mundo ao resistir bravamente às forças de fora, mas que começou a ceder espaço a partir do próprio interior. A grande sacada, e o que a gente precisa levar para a vida é a seguinte: o maior risco para uma instituição baseada em princípios fortes nunca é o ataque frontal, é a assimilação. A assimilação é literalmente um cavalo de Troia. Ela ignora os muros altos, entra pela porta da frente, não dispara nenhum alarme e se instala confortavelmente justamente onde as defesas estão desarmadas. O que nos leva ao segundo passo, o trono de Satanás, um verdadeiro centro de poder e idolatria. Para entender o peso da situação, a gente precisa fazer um rápido exercício de imaginação e montar o cenário. Imagine navegar num epicentro político e religioso incrivelmente hostil. Pérgamo não era só mais uma cidadezinha no mapa, era a sede do governo romano na região da Ásia. Isso significa uma presença gigantesca e sufocante do culto imperial. E tem mais, lá ficava um altar a Zeus que era simplesmente colossal, um monumento que dominava a montanha inteira, visível a quilômetros de distância. Então, preste atenção neste detalhe. A idolatria e o sincretismo não eram opções de estilo de vida. Era uma exigência institucional. Era lei. E o que é muito interessante de notar aqui é justamente o peso dessa expressão, trono de Satanás. Isso chama muita atenção. Longe de ser apenas uma metáfora mística ou uma poesia exagerada, o texto original usa esse termo super provocativo para descrever a realidade nua e crua do ambiente de Pérgamo. A cidade era a panela de pressão cultural definitiva daquela era, um sistema religioso opressor e espiritualmente impiedoso, onde o poder do imperador se misturava com exigências de lealdade absoluta. Só que mesmo nesse ambiente completamente aterrorizante, essa comunidade conseguiu manter a sua identidade inicial. Eles tiveram uma resiliência absurda, mas que cobrou um preço altíssimo, claro. O contraste é gritante. A pressão cultural era uma força esmagadora, mas a fidelidade do grupo também foi. O símbolo máximo disso foi Antipas, que foi martirizado por manter sua posição. Basicamente, eles mandaram um recado claro: olha, na base da força bruta, vocês não vão nos quebrar. E é aí que o jogo vira, entrando no nosso terceiro ponto: a estratégia da sedução e as doutrinas da decadência. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática. Quando o inimigo percebe que o ataque frontal contra a estrutura falhou, a tática muda. A violência dá lugar a algo infinitamente mais perigoso: a sedução. Olhando para o que o texto base chama de doutrina de Balaão, a gente vê o manual exato de como a coisa funciona. Passo 1. Nunca amaldiçoe ou ataque diretamente. Passo 2. Comece a corromper pelas beiradas, de maneira indireta, sugerindo pequenas concessões e misturas. O passo 3, inevitavelmente, é o mergulho na idolatria e na imoralidade. É o roteiro perfeito de como guiar uma comunidade forte para o fracasso moral, de um jeito tão lento que nem dá para perceber o movimento. E além dessa doutrina de Balaão, a gente tem o movimento dos famosos nicolaítas.
Pessoal, isso aqui agiu como um verdadeiro vírus teológico. Eles pregavam uma permissividade moral imensa, defendendo uma adaptação cultural extrema e a relativização de tudo o que era considerado sagrado. O grande truque deles foi conseguir convencer os fiéis de que era super normal, super casual, misturar fé com as práticas decadentes da cultura ao redor. Um veneno embalado com um rótulo de mente aberta. O que nos traz direto à quarta etapa, o preço da tolerância e o enorme perigo da flexibilização. O erro teológico fatal de Pérgamo não foi apostatar de uma vez, foi a flexibilização. A igreja não estava negando a verdade de forma escancarada. Eles não abandonaram a fé da noite para o dia, mas cometeram o gravíssimo erro de afrouxar os limites, permitindo distorções e tolerando as pessoas que promoviam essas falsidades. E o aviso histórico aqui é claríssimo. Se simplesmente permitirmos que a verdade seja torcida dentro de casa, dentro dos nossos próprios muros, isso já é mais do que suficiente para implodir qualquer fundação. É por isso que o peso desta frase bate tão forte. O que não é confrontado se fortalece. O que é tolerado, eventualmente domina. Essa é uma realidade dura e incontestável em qualquer área da vida. Aquele pequeno desvio conceitual que a gente acha que não é nada demais, que a gente tolera hoje, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde ele assume o volante e toma o controle absoluto. Ponto 5 do nosso estudo. A resposta e a promessa. A espada de dois gumes e o maná escondido. Diante desse cenário caótico de mistura e tolerância, como vem a resposta de Cristo? Ela vem bem cirúrgica, trazendo uma exigência inegociável de arrependimento, claro, mas acompanhada de uma promessa lindíssima para quem resolve endireitar o barco. O texto usa a imagem poderosa da rompaia, que é aquela espada afiada dos dois lados. De um lado, ela é a palavra que salva, que orienta. Do outro, é a espada que julga e disciplina. Ela atua ali exatamente como um bisturi de precisão, para separar, sem qualquer meio-termo, o que é a verdade genuína e o que é o erro contaminado dentro daquele grupo. Mas para a turma que bate o pé e recusa esse compromisso com a cultura corrompida, a recompensa é de uma intimidade gigantesca. A promessa traz 3 elementos. O maná escondido, que representa um sustento espiritual muito verdadeiro e profundo. A pedra branca, que nos tribunais da época funcionava como uma declaração de que a dívida estava paga e a pessoa era totalmente aceita. E um novo nome, garantindo uma identidade completamente renovada e inabalável. E assim chegamos ao 6º e último passo. A igreja na atualidade, o nosso espelho moderno. Chegou a hora de trazer todo esse suspense histórico para o nosso colo hoje, porque, convenhamos, as engrenagens da cultura continuam rodando do mesmo jeitinho. Dá só uma olhada nestas frases que a gente ouve e às vezes até repete com certa frequência. A gente precisa contextualizar a mensagem. Nossa, não precisa ser tão rígido hoje em dia. Fica tranquilo, Deus entende a nossa época. É assustador ver como a mesma relativização antiga e aquela velha diluição das bases se camuflam com tanta facilidade no pensamento atual, tudo muito bem empacotado com o rótulo de adaptação. Então, o ponto crucial é exatamente este. Até que ponto contextualizar vira comprometer? Fica o desafio gigante de analisar essa linha fininha, quase invisível, entre tentar manter uma mensagem relevante para o mundo e acabar pavimentando a estrada para a própria ruína. A grande pergunta é: onde termina a empatia e começa a cumplicidade com o erro? Porque o fato central e inegável desse estudo inteiro é muito simples. Grandes estruturas não desabam do nada, da noite para o dia. Acontece no detalhe. Elas desmoronam quando começam a render minúsculas frações de território moral, pequenas concessões diárias, até que chega um ponto onde a fundação original simplesmente não existe mais para segurar as paredes. E para a gente fechar, deixo este pensamento final que é bastante provocativo. Um convite para reflexão profunda, especialmente para quem tenta manter os princípios inteiros no mundo tão líquido. A verdade não precisa ser adaptada, precisa ser preservada. Em tudo que defendemos hoje, será que estamos trabalhando para adaptar essa base por pura conveniência ou estamos lutando de verdade para preservá-la com integridade? Pensem muito nisso. Muito obrigado por acompanharem mais esta análise e até a próxima.